Mas ó, eu vou falar, tem várias camadas essa eliminação do Corinthians e justificativas não, explicações, né? Vem. O que explica o Corinthians ter sido eliminado? O Corinthians, ele cai fora por saldo de gols, né? Ele fica com a mesma pontuação do América de Cali. Porque o América de Cali meteu 3 no Racing, e o Corinthians fez 1-0 em São Paulo e 1-0 no Uruguai. Aqui em São Paulo, que era o jogo pro Corinthians fazer saldo, pra vencer por 7, o Félix Perdeu Torres pro foi Huracan. com 10 minutos Sim. de jogo, lembra? Lembro. As duas derrotas pro Huracan, elas acabam não influenciando pensando em classificação, porque o Corinthians ficaria em segundo. E aí vai lá, empata com o América de Cali dentro de casa. Então, eu acho que o empate contra o América de Cali e não ter goleado o Racing em nenhuma das duas partidas é o que elimina o Corinthians. E era um grupo difícil, mas obrigação do Corinthians passar, porque o Corinthians é disparado o melhor time. Ele perde pro Huracan e o Huracan não transmite aquela sensação que a gente tem quando um time brasileiro perde pro Del Valle, por exemplo. Que o Del Valle domina, cria 30, 40 chances de gol e fica, pô, o meu time caiu, mas foi pra um time bem treinado. Não, o Huracan venceu o Corinthians meio que ao natural. Tava com uma defesa bem montada, fechada, e não passou perrengue nem em São Paulo e nem na Argentina. Então, realmente, vexame do Corinthians é a segunda vez que o Timão cai na fase de grupos da Sul-Americana. Caiu também no trabalho do Wagner Mancini, em 2021. Bem lembrado. Naquela ocasião, tomou 4 do E Peñarol. não tinha os playoffs, né? Passava só o primeiro. Então não de cada passou em grupo. primeiro. Eu, sinceramente, eu começo a acreditar que alguma interferência política tem em campo, porque não é possível. Não Claro sei que se, tem. se os caras não estão... Porque tem gente que, né, tem torcedor aqui que chega e fala, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não sei como é que seria se você, funcionário de uma empresa, visse seu presidente toda hora... Não sei se perde um pouco a mão, sabe? Você fica com aquela coisa meio sem norte. Não sei se você dá uma largada. Eu não sei, sinceramente. Até porque, graças a Deus, isso nunca aconteceu comigo. Então, eu não tenho esse tipo de experiência. Se vocês tiverem com alguma empresa aí, se for a Band, com certeza não vai ser porque eu tava aqui. Isso aí passa longe daqui, inclusive. Teria que ser uma empresa fora. Eu não sei se isso entra em campo ou não, mas não tem explicação. Como é que você perde para um time reserva com uma folha de pagamento, assim, quantas vezes maior? 10 no mínimo? 10 no mínimo? 30 milhões? 10. O Corinthians paga 30 milhões por mês pro seu Qual será que é a folha do Huracan? Cara, eu não sei, a economia na Argentina tá subindo um pouco. Coloca. Né? A do Corinthians seria mais ou menos aí 5 Mas, com milhões de certeza, dólares, né? Em dólar, já que a menos de um Argentina terço, tá menos de um dolarizando. terço. 5 milhões de dólares, eu chuto aí facilmente que a folha do Corinthians é umas 5 vezes maior. 5 vezes maior. Não, acho que por aí também. Muito, mas é muito dinheiro, gente. É muito investimento a mais. Pô, isso influencia no dia a dia do treinamento, influencia no que o cara come, influencia no que o cara ganha, influencia no tanto que ele tá feliz, influencia, né, nas projeções do cara como carreira, influencia em pressão, é verdade? Influencia, mas e como é que isso não entra em campo? Como é que as pessoas não têm a dimensão do que é jogar no Corinthians? Assim como, pô, o São Paulo foi mal ontem, mas ganhou o jogo 2-1. A torcida tava reclamando, o Luciano foi lá, fez o gol. Sabe da importância que é uma vitória pro Tricolor na Libertadores. O Palmeiras vai entrar em campo hoje, eu duvido que os caras vão entrar. Martelli, você comentou sobre a política. E o Santos também tem que ser assim, só pra terminar. Pra ganhar do Red Bull Leipzig. Você tem que ganhar do Red Bull Leipzig, você tem que ganhar do Vitória, igual fez. Tem que honrar o time que você tá jogando. Tá com problema de diretoria e tudo, então, chama um capita aí, Não é pra rachar diretoria e elenco e jogador, não. E se posiciona, fala, gente, isso aí, estão tentando blindar a gente, não dá, isso entra em campo, isso aí atrapalha, porque senão, não tem explicação, Fabiane. Você tava falando sobre a política tá interferindo no CT, eu acho que isso não deu tempo ainda pra esse Corinthians e Huracan, porque foi o primeiro dia do Osmar Stabile empossado como presidente do clube, né? Ele foi apresentado oficialmente às 3 horas da tarde no Parque São Jorge. Só que as mudanças no CT, pelo menos o que essa nova gestão prega, serão mínimas, né? O primeiro ato do novo presidente do Corinthians foi ligar pro Fabinho Soldado e falar, fica tranquilo, você vai ficar e desempenha seu papel aí. Eu acho que o Stabile... o Stabile ainda nem conheceu os jogadores, nem teve um encontro pessoal com o Fabinho, enfim. E os salários estão em dia, bem como os direitos de imagem. Então eu acho particularmente que a política não entra em campo a ponto de interferir no desempenho da equipe. Agora, o Corinthians começa a fazer algumas transformações no CT, porque tinha alguns profissionais lá dentro que eram da confiança da outra gestão.
Eu vou citar nomes, o Caio do Vale, que é uma espécie de gerente de futebol, um subordinado do Fabinho, e que trabalhava nesse meio campo entre as comissões e a presidência, e o Marcos Bocato, que era empossado como superintendente de novos negócios, mas tinha uma sala ali dentro do CT, e foi o primeiro nome do Corinthians a contatar o Dorival Júnior na hora de trazer ele para o comando técnico. Então acho que essas mudanças vão começar a ser sentidas a partir de agora, mas coisas muito leves ainda, e o Fabinho segue com total controle sobre o departamento de futebol do clube. Ô, Martelli. Assim, eu acho um absurdo, tá? Sinceramente, eu acho um absurdo antes do Agrela. Como a gente normaliza no futebol. Isso acontece em empresa também, tá? Não vou mentir. Pô, chega um presidente, o cara quer dar o DNA dele, o cara quer trazer um diretor de confiança dele, o cara quer trazer, né? Isso aí faz parte, as gestões, né, se movimentam. Só que, cara, quando troca uma gestão, o presidente que é competente, ele faz a análise lá, e ele pode olhar e falar, esse diretor aqui é bom, esse cara aqui é pica, não preciso tirar ele não. Pô, essa senhora aqui também é boa. Então, vou trazer um de confiança ali. No futebol, parece que é assim, cai o presidente, todo mundo vai pra casa, todo mundo pega a bolsa e vai pra casa. Tem gente da outra gestão que tá voltando agora pra diretoria do Corinthians. O Rosala Santoro, que a gente citou ontem no programa, ele não vai ser diretor financeiro como era com o Augusto, mas ele vai ser um cara influente, vai representar o Corinthians nas tentativas de unificação da LFU com a Libra. O Pantaleão no jurídico. Então, e fica essa alternância. Você não tem firmeza se o cara é bom ou não, a não ser se ele é amigo do outro ou não. Sim. Hoje tem Palmeiras em campo, já a gente vai falar sobre isso, ó. Geninho, vocês ficam falando todo dia que o jogador que tem que descansar. Eu não falei isso nunca. Inclusive eu falei, dá pra ir com força máxima ontem, porque o Corinthians jogou sábado, então você tem domingo e segunda pra descansar. Não é o ideal. O problema é que o Corinthians não jogou com força máxima sábado, que pra mim é um escândalo. Exato, não jogou com o Galo então, lá. É um escândalo. Então, e conseguiu um resultado honesto, empatou, ok, ganhou o pontinho lá. Mas então, ganhava do Galo com força máxima. Talvez, pode ser. E aí ontem vai e perde o jogo com a força máxima e pode ir com força máxima no domingo, ó. Quarta volta da Argentina, chega hoje à noite, descansa quinta, gente, vai treina parar o sexta. futebol, os caras vão ter férias e aí, agora no ninguém meio tá do falando ano. sobre Importante. isso. Ninguém tá falando sobre isso. Fala aí, Agrela, enquanto o Fabiane Desculpa, apura. só um parênteses antes do Agrela Vocês não falar. gostam que o Agrela fale. Exato. Eu não curto muito quando o Agrela entra, mas só um parênteses. Primeiros protestos agora, tá? Na porta do CT Dr. Joaquim Grava, algumas placas. E as placas da torcida do Corinthians normalmente são históricas, né? Não, Quem não se pra lembra do mim, Andrés, cara de Choquito, você contratou o Mosquito. O melhor pra mim foi o cidadão que entrou num caixão, num protesto do Corinthians, botou um cigarro na boca e falou, esse é o futebol do Corinthians e do Luan. Vocês lembram disso? Ele abraçou uma cachaça. Mas as placas dizem rico em salário, pobre em futebol e, de novo, milhões pra nós sofrer. Diga lá, Agrela. Vamos lá, ô Fabiane, você é um cara que brinca com uma fisionomia muito séria, né? Isso me dá um pouco de medo, porque eu não sei se tá brincando mesmo ou não. Mas olha, não está. olha só, Eu sou de acordo sério, não brinco com muito. o site Salary Sport, Como é aqui, que é? ó, Salary Ok. Sport, o salário, a folha mensal do Huracan é na casa ali dos 2,5 milhões de reais. Já o Corinthians é na casa Falei. dos 23, Aí, certo, ó, Fabiane? 10 vezes, Então, cara. Então olha a diferença. Tá, O faz Pedro Silveira, vezes que 8, era que diretor seja. financeiro, falou que a 9. do Corinthians custa mais ou menos 30, porque você tem outros encargos além do salário. Né? Coloca aí então, gente. O que é isso, gente? E esses protestos, a torcida corintiana não aguenta mais. Desculpa você que é torcedor do Timão, a gente vai falar do São Paulo já que venceu, fez a parte dele. Se você acha que, tá tudo bem, que a culpa do que reflete em campo é da imprensa, que a gente tirou o Augusto de lá, que a gente tirou o Andrés de lá, que a gente tirou o Duílio de lá, eu sinto muito por você e eu digo, você merece o futebol que você tá vendo hoje. Não só do Corinthians, como de outros jogos. Que isso. O torcedor merece. Sim, o cara que acha que tá tudo bem, merece. Que isso, Ele Marcos? merece isso. Porque não é possível, gente. Agora, o torcedor que vai lá, paga o ingresso caro, assina um fiel torcedor, compra a camisa do Memphis Depay, coloca 600, metade de um salário mínimo às vezes pra dar uma camisa pro filho. Ou não tem um fiel torcedor, é refém de cambista. Vai lá na porta, paga 3 vezes o valor, coloca o cara dentro do clube. Vê um futebol pífio e, acha que não tem... Você entendeu? Eu tenho certeza que o torcedor corintiano sabe que a situação é grave. E ela vai se agravando ano após ano. Infelizmente, pode vir 1 bilhão da Adidas, pode vir 7 bilhões. Não sei se vem mais. Pode vir 10 bilhões. O problema não é a cifra. O problema é quem pega o dinheiro, coloca lá e fala, deixa eu ver o que nós vamos fazer com isso aqui, cara. O problema é esse.
Corinthians precisa de um plano de coalizão política. Ou porque um numa plano gestão de 3 anos, de você não equalizar a resolve. dívida. Você não resolve em 3 anos. Você tem que ter um Não. plano pro Corinthians seguir em 15 anos. E esse plano tem que ser seguido independente da gestão. Que seja oposição, que seja a situação. Você tem um plano de 15 anos que tá no estatuto e você é obrigado a seguir. Se você não seguir, você tá fora. Você comentou do contrato da Adidas, o último ato do presidente Augusto Melo no Corinthians, qual que foi? Deu um pronunciamento falando que assumia a derrota na votação e abriu publicamente que o Corinthians estava negociando com a Adidas. A Nike não deve ter gostado muito, e aí a chance do Timão ter um problema jurídico seríssimo, com uma multa lá em cima, é gigante agora. Claro, porque o presidente contrato fala tá abertamente. defasado. O presidente fala, estamos negociando com a Adidas. Você acha que a Nike gostou disso? Não, de jeito nenhum. E a Nike senta no contrato, ó. Não importa lógico. se a Adidas vai pagar um bi, eu tenho um contrato aqui até X ano com esse tempo aqui. O Bandeira de Melo, quando ele equalizou as contas do Flamengo lá, acho que ele entrou em 2013, ficou 2 mandatos, ele ficou em 6 anos. Lembra aí os títulos do Flamengo nesse tempo? De 2013... A 2019. Foi Flamengo foi ganhou colher a Copa do Brasil, de 13... E foi Teve vice a da Liberta em Sul-Americana de 2019, 17. não foi a Libertadores? Liberta já era com o Landim. Não, já né? era o Landim, bem lembrado, já era o Landim. Então, assim, teve um período que ficou realmente com o orçamento apertado. Porque o Flamengo devia também bilhão. Diz o Fred Luz, que trabalhou nos 2 clubes, que a situação do Flamengo era bem pior do que a atual do Corinthians. Pode ser. Por causa de patamar de receita. Então, pode ser, gente, pode ser. Se não der um passo pra trás, não adianta. Não adianta. Infelizmente, essa é a situação do Corinthians hoje. O título do Paulistão mascarou, futebol mascarou também. Não tem nada a ver com gestão o título, nesse caso, tá? Nesse caso aqui, porque foi o Memphis que veio, enfim, mas o Memphis não ganhou o campeonato sozinho. Muito bem. O Corinthians aí se estrupiando todo. PDV e tá o PDV nervoso, não fala cara. nada. Não, ele quer o PDV falar do não São fala Paulo. nada. Porque o São Paulo não tem Ele tá dinheiro. olhando O São quem Paulo tá tá no chat, devendo quanto? Quanto porque que o ele São quer Paulo meter tá o pau em devendo? quem tá no Não, chat. eu parei de olhar o chat. O São eu Paulo não tá olho mais devendo o chat. quanto? São Paulo tá devendo 1 bi. 1 bi? 1 bi. Mas já tá na casa de bilionário também? Já tá na casa. O São Paulo é bilionário. São Paulo é bilionário, E o tem São dívida Paulo bilionária. Tem um porém E os que caras escondendo lá bonitinho, né? Porque, enfim. a arrecadação do São Paulo não chega em 500 milhões, né? A do Corinthians tá em 1,2 bi. Então, apesar de ser uma dívida menor, eu acho que ela é tão difícil de ser paga quanto. Sim. Agora, assim, vocês estavam aí discutindo essa situação e eu não tenho absolutamente nada a acrescentar sobre o debate de vocês. E sobre a eliminação do Corinthians, eu sou muito coerente com aquilo que eu falo e se tiver que mudar de opinião, eu mudo. Mas eu venho falando desde a eliminação do Corinthians na Libertadores que o foco não deveria ser a Sul-Americana. Então eu seria muito hipócrita aqui de vir aqui abrir o microfone e ficar falando ai, que vergonha o Corinthians, isso é mais um vexame. Não, eu acho que o Corinthians tinha que ter tratado a Sul-Americana até de uma forma mais leve e já falei aqui há 2 semanas. O Corinthians só tá levando a sério porque eles não aguentam mais o meme do Sormani. Se não fosse o meme do Sormani, o Corinthians teria admitido que, deixa a Sul-Americana pra lá, vamos focar em Campeonato Brasileiro, vamos focar em Copa do Brasil, porque era pro Corinthians estar jogando a Libertadores e não tá. Então, assim, o mico já foi o Corinthians ter caído na pré-Libertadores. O resto é lucro. Você acha que faltou também o Augusto? Ele ficou com medo de declarar isso, ainda mais no momento Ah, dele? o Augusto, cara. Porque aí iam cair matando pra cima dele. O Corinthians com essa folha tem que disputar tudo. Eu acho que não é o Augusto, eu acho que é pela figura política que perdeu tanta força e a cada dia foi perdendo mais, eu vejo que a figura do departamento de futebol do Corinthians é o Fabinho. Sim. E aí, eu acho que talvez o Fabinho não tenha reconhecido isso ou tenha achado que, por conta dessa pressão de que o Corinthians é zoado porque não tem tradição internacional, não tem tradição continental. E, cara, de verdade, a Sul-Americana, pra mim, ela não aumenta essa tradição continental. O que aumenta a tradição continental é ganhar Libertadores. Então, a partir do momento que o Corinthians caiu na Libertadores, na pré-Libertadores, aí que tá o vexame, a Sul-Americana. Mas a minha crítica é essa. O Dorival, eu achei assim um escárnio ele entrar com um time misto contra o Atlético Mineiro sábado. Ô PDV, sabia que se o Corinthians jogasse a Kings League, ele não ia ganhar porque tem o pênalti do presidente e o Corinthians não tem presidente. Não ia ter quem bater. O cara sacou a piada do nada.